Pedro, Herodes e o poderoso anjo. Herodes era, entre aspas, convertido professo da fé judaica e aparentemente era muito zeloso em fazer as cerimônias da lei judaica. Mas ele queria mesmo era obter o apoio dos judeus e ele pôs-se a realizar os desejos dos líderes judeus. Ele lançou Tiago na prisão e mandou matá-lo à espada, assim como outro Herodes havia feito com o profeta João. E vendo que os judeus se agradavam muito com essas medidas, ele prendeu também Pedro e o manteve preso, e a intenção era fazer da morte de Pedro um espetáculo público para satisfazer ainda mais os judeus. Ao mesmo tempo que acontecia isso, no templo, os adoradores de todas as nações procuravam aquele local para adorar a Deus. Mas Jeová não estava mais naquele palácio de beleza, mesmo com toda a ostentação de magnificência e encanto. E na última noite antes da execução, foi enviado um poderoso anjo para libertar Pedro. Aquelas portas vigorosas que prendiam o santo de Deus abriram-se sem auxílio de mãos, e o anjo entrou por elas, e as portas foram se fechando sem barulho algum por trás dele. E sabe como ele encontrou Pedro dentro da cela, esperando para morrer no próximo dia? Dormindo tranquilamente o sono de uma perfeita confiança. Somente uma perfeita confiança para permitir que o servo de Deus dormisse sem problema, sabendo que ele poderia e provavelmente morreria no próximo dia. Pela manhã, uma multidão se reuniu para presenciar a execução do apóstolo. E quando chegou a Herodes a notícia de que Pedro havia escapado, ele ficou exasperado, acusou os guardas da prisão de infidelidade e ordenou que eles fossem mortos. Algum tempo depois, Herodes fez uma grande festa. E ele sabia que não merecia nenhum louvor, mas naquele dia ele aceitou a idolatria do povo e ficou satisfeito ao ouvir a aclamação: essa voz é voz de Deus e não voz de homem. Subitamente, porém, seu rosto se tornou pálido como a morte e contorcido pela agonia. Então olhou para seus amigos e exclamou em tom rouco e desesperado: aquele que exaltastes como um Deus está ferido de morte. Ele sentia que agora Deus estava a tratar com ele, o implacável perseguidor. Herodes não encontrou alívio nem para a dor no corpo, nem para a angústia do espírito, e não esperava encontrar também. O mesmo anjo que viera dos palácios reais para libertar Pedro foi o mesmo mensageiro da ira e juízo a Herodes. O anjo tocou em Pedro para o despertar do sono. Mas, quando o mesmo anjo encostou no rei, foi um contato diferente. Ele feriu aquele rei, Herodes, acabou com seu orgulho e trouxe sobre ele o castigo do Todo-Poderoso. Nós precisamos conhecer melhor a missão dos anjos. Exércitos invisíveis de luz e poder auxiliam os mansos e humildes que creem nas promessas de Deus e as reclamam para si. Eles estão disponíveis para nos auxiliar, mas nós precisamos crer e pedir essas promessas de Deus.